Ordem e progresso está estampado na bandeira do Brasil, mas para muitos isso nunca chegou a representar a realidade. O Brasil é a maior potência da América Latina e está entre as 10 maiores economias do mundo, mas parece caminhar de crise em crise. Tanta estabilidade levanta a dúvida: nosso país pode algum dia atingir todo o potencial que temos na teoria? E como podemos fazer isso? Apesar do lema positivista da bandeira, o Brasil amarga severas críticas de não possuir ordem e nem progresso. Mas o que impede que um país com tantos recursos naturais e um povo trabalhador e inventivo seja alçado aos céus? Para alcançar essa meta ambiciosa, fatores primordiais são necessários, como liberdade econômica, equilíbrio fiscal, segurança, estabilidade e até mesmo jovialidade, algo que vamos ver ser muito importante daqui para frente. Para além disso, reconhecer e aproveitar as oportunidades do mundo atual, onde as peças do tabuleiro geopolítico estão sempre em movimento, é outro passo vital para o sucesso do país. O Brasil é conhecido por ser muito burocrático, com impostos extremamente complexos e abundantes. A união desses dois fatores, a mais com outros tantos, cria uma falta de liberdade econômica, que atrapalha a vida de todos os brasileiros, especialmente quem deseja abrir um negócio. Diante disso, a Lei da Liberdade Econômica, que está em vigor desde 2019, deixou menos burocrático e mais ágil o ambiente de negócios por aqui. Com ela, empreendedores que desejam realizar atividades de baixo risco não precisam de autorizações prévias para iniciar seus trabalhos, como salões de beleza e barbearias, por exemplo. Além de ter proporcionado uma imensa digitalização de serviços, como documentos e alvarás, podendo ser efetuados digitalmente. Mesmo a China, que é liderada pelo Partido Comunista, criou o ideal socialismo de características chinesas, que são apenas palavras bonitas para dizer que se adaptaram ao sistema capitalista e ao mercado global. Hoje, as maiores invenções são provenientes de startups, e elas só podem florescer num sistema extremamente livre. Google, Facebook, Tesla, todos seguem mais ou menos o mesmo modelo que é implementado hoje por essas startups. Dessas aí, acredito que a Tesla seja a que vem chamando mais atenção. Então, checa aí embaixo se já deixou o like e se liga nesse outro vídeo aqui, que fizemos sobre o guru Elon Musk, para você ver depois desse aqui. E como podemos avaliar se um país é mais ou menos livre economicamente? O jeito mais fácil é observar o ranking de direitos de propriedade econômica, da Heritage Foundation. São vários fatores analisados pela fundação, entre eles direitos de propriedade e eficiência judicial, saúde fiscal e carga tributária. E claro, os critérios mais conhecidos, liberdade empresarial e trabalhista, que estão ligados diretamente à facilidade de abertura e fechamento de empreendimentos. Além disso, os itens de liberdade de investimento e financeiro estão relacionados ao grau de intervenção do Estado, quanto à importação e exportação de bens, ao fluxo de capital estrangeiro e à atuação de instituições financeiras. Diante desses critérios, acha que o Brasil está bem no ranking? Deixa aí nos comentários antes de ver aqui, hein? Bom, na primeira posição está a Singapura, seguido pela Suíça. Uma dica que eu posso te dar é que o país sul-americano melhor posicionado é o Chile, que amarga a 20ª colocação. Já o Brasil não está nada bem. E se o Chile amarga a 20ª, o que dizer sobre o número 133, que é a posição que o Brasil se encontra? O que significa que, apesar da Lei de Liberdade Econômica ter melhorado o cenário da economia brasileira, ainda existe um longo caminho a ser percorrido. A independência do Banco Central é um grande exemplo disso. O presidente e diretoria da instituição não mais podem ser trocados ao bel prazer do presidente, dando ao Brasil instabilidade monetária e cambial, deixando essas áreas mais previsíveis para quem quer crescer aqui ou investir no país. Isso é importante, pois tira a autoridade monetária das garras da classe política, que naturalmente é mais pressionada por medidas econômicas questionáveis durante uma crise de sua popularidade. A tentativa do Brasil de se tornar um Estado menos inchado, no sentido de ter muitas empresas estatais, como o projeto de privatização da Eletrobras e dos Correios, e sob o atual governo, a privatização da empresa de energia sendo realizada com sucesso. O tema privatização é muito sensível no Brasil, mas as privatizações e concessões, não só de empresas, como de portos e ferrovias, têm sido uma ferramenta bastante utilizada pelos governos, até mesmo estaduais, para tentar equilibrar os cofres públicos e melhorar a competitividade na economia brasileira. Toda essa desregulação da economia em prol do empreendedorismo, aliada a um esforço que por vezes é interrompido em busca de melhorias nas contas públicas, tem um outro grande objetivo: as visões que os investidores estrangeiros têm do Brasil. Afinal, é importante manter laços comerciais com as partes mais ricas do mundo.
Durante a crise de 2020, o mundo inteiro lançou medidas econômicas para socorrer a população e a própria saúde econômica. Naquele ano, nossa economia sofreu uma brusca queda de 3,8%. Porém, em 2021, o Brasil registrou um crescimento de 4,6%, repondo e superando as perdas da crise. Isso ajudou na percepção estrangeira do Brasil, que já tinha melhorado significativamente no final dos anos 90, após o Plano Real, e continuou melhorando no final da última década, após a maior recessão que tivemos na história, entre 2015 e 2016. Isso pode ser observado através do apoio dado pelos Estados Unidos e por Israel para o apoio da entrada do Brasil na OCDE, que é chamada informalmente de Clube dos Países Ricos. Contudo, o processo de adesão à instituição é demorado, pois o Brasil deve cumprir uma lista de requisitos, que incluem liberdade econômica, reformas estruturantes e simplificação de impostos. Entrar na OCDE seria ótimo, facilitaria investimentos estrangeiros e permitirá juros mais baixos para empréstimos internacionais no país. Estamos também expandindo nossas boas relações com a China. Apesar de divergências ideológicas, o volumoso comércio entre os países só cresce. Eles recebem 33% de toda a nossa produção, e nós, 21% de tudo que importamos, vem de lá. Números consideravelmente maiores do que os que temos com os Estados Unidos, por exemplo. Essa situação positiva apresentada por certos aspectos da economia brasileira pode impactar até mesmo o outro setor, no qual o Brasil deveria ser muito mais relevante do que é, e esse setor é o turismo. Em 2019, a necessidade de visto para a entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália deixou de existir, e o turismo de negócios teve uma alta de 14%, já no primeiro semestre daquele ano. Somos conhecidos mundo afora por cidades lindas, belas paisagens, riquezas naturais, um povo acolhedor e uma culinária de dar água na boca. Todos esses atributos favorecem um turismo forte, que ainda não existe no Brasil. Dentre os motivos que contribuem para isso, sem dúvidas, está a segurança pública. É o tema que mais prejudica a imagem brasileira no exterior, o que acaba por impactar o turismo. Nosso país é perigoso. Temos muros altos e cercas elétricas em nossas casas. Condomínios com várias câmeras são normais. Grande parte da população tem medo de ser assaltada ou coisa pior ao sair na rua. Empresas não desejam investir em zonas perigosas. Isso é certo. Portanto, sempre irão privilegiar localidades com menores índices criminais. Afinal, ninguém gosta de colocar dinheiro onde não é seguro. No mundo atual, isso vale também para a Rússia e a Ucrânia. O Brasil deve se beneficiar do conflito logo no médio prazo, atuando na substituição de importações da Europa que vinham desses dois países. No geral, os alimentos vegetais são um grupo que o Brasil tem plena capacidade de aumentar sua produção, com o aumento de terras cultivadas e o uso de sua tecnologia, que é uma das melhores do mundo na área. Na verdade, possuímos vantagens comparativas e absolutas contra qualquer outro país de produção agrária relevante. A soja, por exemplo, a maior parte desse produto que chegava na Europa vinha da Ucrânia, e nós somos o maior produtor global dela. No geral, esse conflito tornou o Brasil extremamente atraente, e isso ocorreu porque muitos investidores tiraram dinheiro da Rússia, um país com economia emergente igual a nossa, mas nós somos conhecidos por nossa passividade, algo que agrada muito investidores. Mas ainda temos o nosso último e super trunfo, uma verdadeira pedra no sapato de Europa, Estados Unidos e China. A idade média do brasileiro é de 33 anos. Estados Unidos e China já estão nos 38 anos, e a Europa tem a pior média de todas, com 43 anos. Onde países como Portugal chegam aos 45 anos. Esse envelhecimento, no longo prazo, diminuirá a produtividade desses países e regiões, prejudicando índices de crescimento, além de pressionar os gastos sociais de seus governos. Grande preocupação da Europa para as próximas décadas. Dessa forma, o Brasil, apesar de ter incontáveis problemas econômicos, políticos, educacionais e de segurança, talvez tenha como seu maior problema a falta de visão a longo prazo. Apesar de tudo isso, temos muitos outros indicadores de que ainda podemos dar certo, como liberdade para poder empreender, inventar e cultivar, responsabilidade para saber que dinheiro não nasce em árvore e que nossos suados impostos devem ser usados com sabedoria, além de cultivar boas amizades ao redor do mundo. Afinal, todos querem investir em um país livre, responsável e pacífico. Esses são elementos imprescindíveis para o crescimento econômico, com o desenvolvimento da sociedade, que ainda não possuímos, mas estamos caminhando passo a passo. É verdade, a inflação está muito alta, mas estamos fazendo nossa parte. Até mesmo o famoso jornal americano Washington Post fez um artigo detalhado sobre a forma como o Brasil está sendo exemplo na superação da inflação proveniente da crise. Em certos dias pode ser difícil de acreditar e por vezes até parece que o universo está jogando contra, mas temos todos os motivos para acreditar que o futuro que nos espera é grandioso. Você também pode ajudar esse canal a se tornar grandioso. É só deixar aquele like, aquela inscrição e checar um montão de outros vídeos que a gente já fez. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal!